Bem, esperando só um pouco o pessoal entrar, só dando boa tarde para todos. Estamos em mais um episódio da nossa série de entrevistas sobre performance dentro do projeto Performance na Rede da Embaixada da Performance Art. Esse é um projeto que tanto eu quanto a Maíra Vaz Valente, que é a idealizadora do projeto da Embaixada, estamos realizando aqui. Queria dar bem-vindo a todos. Esse é o terceira entrevista. Nós faremos uma série de 13 entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar o Nalvegar, que é um artista de Macapá, né? Fazemos uma grande travessia de Brasil hoje. Ontem a gente entrevistou o Fernando Ribeiro, lá de Curitiba, e agora nós vamos entrevistar o... Vou esperar um pouquinho. Nós vamos... Ronaldo conectar aqui. Ronaldo, boa tarde. Olá, boa tarde. Querido, Você está me ouvindo bom. legal? Estou ouvindo bem, Tá. assim, acho que está todo mundo ouvindo bem, né? Se não tivesse, acho que o pessoal já teria comento aqui. Estamos bem. E aí, Então, saudades de você. muita, querida. Como é que Olha, estão eu as coisas? coloquei Diga. uma plantinha aqui em sua homenagem, que eu sei que você gosta. Olha, É, uma jiboia. uma jiboia linda, enorme. Jiboia. Como é que estão as coisas aí em quarentena em Macapá? Como é que está se cuidando direitinho? Tô aqui, tô me cuidando, fico em casa, só saio uma vez por semana para ir ao supermercado mesmo, comprar mesmo o necessário, né? E me cuidando aqui direto em casa. A situação está bem crítica aqui em Macapá. A gente entrou em lockdown agora, sabe? Está bem difícil a situação. Mas a gente está se cuidando. É isso. Vamos seguindo no possível, né? Isso. Então, vamos começar, né, nossa conversa, assim, e eu queria te perguntar a formação, né, sobre como que você chega nessa, você começa a lidar com arte e como que você chega na performance, né? Como é que, de repente, o Nalvegar entra como artista de performance? Então, eu era do teatro, né? Na verdade, desde do meu ensino médio, do meu fundamental, eu fazia teatro na escola. E assim foi, eu sempre trabalhando com teatro. E aí, quando eu fui para a universidade, eu fiz artes visuais, né? E na época não tinha o curso de teatro aqui em Macapá. Talvez eu tivesse feito teatro se já tivesse aqui, né? E aí eu fui para as artes visuais e no curso, até então eu nunca nem tinha ouvido falar de performance, né? Que muitas coisas a gente nem via no ensino médio. E foi na disciplina de performance que eu fui conhecer o que era performance, fui conhecer a Marina. E aí, dentro da disciplina, a gente fazia os trabalhos para a disciplina, né? E foi a partir desses trabalhos que eu fazia antes, que era só para a disciplina, que eu comecei a fazer, de fato, performance, assim, já na rua. Eu lembro que a gente tinha um trabalho para apresentar e eu fui pesquisar sobre o trabalho, e nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei o Arthur Bairro. E aí eu vi o trabalho dele, as Trouxas Ensanguentadas. Quando eu lembro nitidamente que quando eu vi aquele trabalho, a imagem, né, do trabalho dele, eu fiquei encantado, assim. E eu vi ali, naquele trabalho,
uma performance. E aí eu falei, caramba, nossa, isso aqui é uma performance, dá uma performance. E aí foi assim, nesse período que eu estava dentro da universidade, foi quando eu chegou a professora Cristiana Nogueira, e ela apresentou para a gente um grupo de pesquisa, e convidou a gente para participar desse grupo de pesquisa, que era um grupo de fotografia. E aí eu estava nesse grupo, a gente fazia as reuniões, os encontros com o grupo, e eu apresentei para eles essa ideia de fazer uma performance a partir desse trabalho do Arthur Barros. Então, meu corpo seria essa trouxa. E aí todo mundo topou, disse, não, vamos lá, vamos fazer. E aí eu fiz a minha, é a que eu considero a primeira performance, de fato, que não foi mais dentro da instituição, foi na rua, é a que eu fiz em frente à feira. Que fui amarrado na mala do carro, e cheguei lá, eu era lançado em frente à feira, e aparecia aquele corpo amarrado ali em frente à feira. E essa eu considero a minha primeira performance. E aí eu acho que então por isso que eu digo que a performance foi a performance que me escolheu, nem fui eu. Porque assim, eu nem pensava em performance, assim. A gente viu na disciplina, a gente produziu alguns trabalhos, mas era assim muito para a disciplina. E aí, do nada, assim, eu comecei a fazer e não parei mais, e as ideias vieram, começaram a fervilhar na cabeça. E aí eu tive uma grande parceira, que foi a Rafaela Sena, que você conheceu. A Rafa, eu digo que ela é a grande responsável, assim, porque era com ela que eu conversava sobre todas as ideias, era para ela que eu falava, olha, eu tenho uma ideia para fazer isso. E aí ela curtia, não, legal, eu gosto, vamos fazer. E aí ela ia, então, várias performances eu fiz na rua, que só tava eu e ela. Então a gente ia, eu vinha de Santana, que eu não morava em Macapá ainda, eu vinha de Santana, trazia todos os meus materiais no ônibus, e aí a gente ia para o lugar que eu já tinha decidido qual seria, e chegava lá, fazia performance, ela fazia o registro, e de lá a gente ia lanchar e conversar sobre a experiência. Era muito legal. E assim, teve vezes da gente fazer bate-papo com as pessoas que estavam ali assistindo. Teve também vezes que a gente foi praticamente um evento, em que a professora Cristiana Nogueira levava a turma dela, a professora Silvia, que é uma outra parceira da Unifap, também levava às vezes as turmas dela. E eu cheguei a levar, né, a minha escola, na verdade. A performance batedor, eu levei a escola inteira para assistir. Então, mas eu comecei mesmo assim, indo sozinho, eu e a Rafa, a gente fazia, e eu fazia, e foi por aí, e foi assim. Acho que é por aí que começa. Delícia. Eu acho que eu vou adiantar, eu tinha preparado uma pergunta para fazer mais para o fim, mas eu acho que dentro do que você falou, acho que cabe, assim, né? Que é algo que me interessa muito também, que assim como eu, assim, né, você tem essa vida das duas profissões de ser educador, né, de ser educador de artes visuais e também de ser artista e artista da performance. Então, e você tem algumas ações que são ações feitas até dentro do espaço da escola. Você já realizou performance dentro do espaço da escola. Queria que você falasse um pouco desse encontro, né? Desses lugares que às vezes são encontros, não sei, para mim, às vezes são momentos muito consonantes, às vezes são questões que às vezes chegam até encontro, né? Então, produzir como artista e a produção escolar, às vezes, elas são muito harmônicas, mas às vezes elas são completamente desarmônicas, completamente, às vezes, até adversárias, né? Às vezes batem em polos muito opostos. Então, que você falasse isso, não necessariamente desse lugar do arte educador, mas desse artista educador, né? Desse artista que também trabalha nesse lugar, assim. E principalmente focando nessas ações que você você faz no ambiente da escola. Então, eu meio que caí de paraquedas na escola, né? Assim, porque a gente tem quando a gente está dentro da universidade, a gente tem um contato muito pouco com a escola, né? Já é para o final do curso que a gente vai ter um contato, e meu contato foi muito pouco. Assim, eu cheguei lá e fiquei meio perdido, assim. E aí eu vi que eu tinha que trazer, de alguma maneira, o corpo, sabe? Que eu tinha que fazer
Às vezes eu ficava dando aula, assim, às vezes eu parava e ia escrevendo quadro mesmo, para ver se eu controlava a galera, tudo, sabe? Mas ali eu ficava me questionando e me perguntando assim, para caramba, mas é isso, será? Sabe? E aí eu lembro que foi a partir daí que eu comecei a criar algumas situações, sabe, em que envolviam a questão do corpo, trazendo a performance. Mas foi uma coisa que foi meio que foi lento, assim, foi devagar. Eu fui meio que preparando todo mundo, sabe? E até que chegou o momento de eu apresentar, de fato, uma performance na escola. Mas eu acho assim, eles aceitaram muito de boa a performance. Mas eles aceitaram porque a gente teve antes toda uma preparação, uma conversa, apresentei artistas para eles da performance, fizemos ações dentro da sala, e a partir daí a gente começou a fazer de fato. E eu percebi que, independente do conteúdo que a gente estava abordando, independente do que a gente estava trazendo, que dava para a gente trazer para a performance. E que quando a gente trazia para a performance, isso ficava muito mais acessível. Por exemplo, a gente já debateu muitos assuntos. A gente já falou, por exemplo, de suicídio pela performance. E em nenhum momento a gente, por exemplo, apresentou imagens de alguém morto, ou imagens pesadas, sabe? Mas a gente falou de uma forma... por isso que eu acredito e eu acho que a arte e a performance, ela tem essa potência por conta do corpo, né? De acessar de uma maneira muito mais eficaz, eu acho, assim, consegue tocar e acessar as pessoas de uma maneira muito mais rápido até do que outras formas, e principalmente a gente ficar dentro da sala de aula apenas falando o conteúdo, apenas dizendo isso, apenas, sabe? Por exemplo, eu fiz um trabalho com os alunos ainda falando do suicídio. Fizemos um trabalho com eles que uma aluna apresentou uma performance que ela ficava na frente de uma torneira, sentada em frente a uma torneira com água, e a torneira ficava pingando e um copo de água de baixo ficava pingando ali até encher aquele copo. Mas isso foi feito no refeitório, dentro de um evento que estava acontecendo na escola, onde tinha muita gente. E foi incrível como, durante aquele tempo que a água ficou pingando ali, a escola parou, os alunos pararam, fizeram um silêncio e prestaram atenção naquilo. E quando o copo estava para encher, entrava uma outra aluna e dava um abraço nela. Foi tão potente isso, Rafa, que eu vi várias pessoas chorando, alunos, e isso reverberou depois a semana inteira, todo mundo falando e comentando sobre essa ação. E olha, era algo muito simples, sabe? Então, a gente tem falado de muitos assuntos dessa maneira, pela performance, sabe? E eu percebo que é muito mais acessível para eles o conteúdo que a gente está lá, que a gente tem que dar, que a gente precisa, sabe? E assuntos que a gente está falando agora, que a gente está vivendo agora, sabe? Desse momento agora tão urgente, sabe? Então, a gente falava, por exemplo, da questão climática, a gente fez performance, uma turma inteira fez uma performance onde eles faziam um velório da Amazônia. Foi lindo, sabe? Uma turma inteira. Então, olha só, olha como a gente consegue chegar neles. É muito mais forte do que eu ficar dizendo, olha, a gente não pode ficar jogando lixo no chão, a gente não pode fazer isso, né? Olha, é muito mais forte, você chega de uma forma muito mais, você consegue acessar eles, sabe? E fica reverberando aquilo, e eles ficam pensando naquilo. Eu fiz a performance O Batedor, uma coisa que é muito interessante também, que eu vejo que é pela performance, que é o próprio entendimento deles de arte. Por exemplo, quando eu trouxe a escola para Macapá, a gente veio para Macapá para eles assistirem uma performance minha, que foi O Batedor, que é aquela dos caroços de açaí, que eu caminho pela cidade
vestido com uma roupa feita de caroço de açaí. Foi muito interessante porque, por exemplo, a gente saiu, eles moram no interior, é uma localidade que é o distrito de Santana, que é um município aqui de Macapá, e eles saíram de Macapá para vir ver arte na cidade. Só que quando eles chegaram na cidade, eles não foram para museus, eles não foram para galeria, eles foram para a rua. E eles foram ver algo que não era nem um pouco estranho, distante deles, por exemplo, caroço de açaí, sabe? Então, quer dizer, eu vou sair daqui da minha cidade, eu vou daqui, eu vou para Macapá, chegar lá e vou ver caroço de açaí. Então, mas para eles aquilo foi muito legal, sabe? E para eles entender essa questão do lugar da arte, que a arte não está só no museu, não é só galeria, e que está na rua, e como que a gente pode, né, se apropriar de algo que está ali, que é nosso também, e provocar um pensamento crítico, uma reflexão em torno daquilo, sabe? E aí a turma inteira veio, e depois a gente fez uma roda de conversa, todo mundo falando. Nossa, foi muito legal, foi muito incrível. Eu acho Que delícia. Não sei se eu te respondi. Não, acho que é uma delícia isso, né? Pensar um pouco nesse lugar que é muito tênue, né? E de que você vai, por exemplo, não para um espaço da exposição só, né? Dessa sala de aula, enquanto lugar expositivo ou daquela experiência muito controlada, né? Que a gente vem de uma literatura de ensino de arte muito nesse sentido, né? Vamos pensar, vamos fruir e vamos vivenciar, né? Então vamos entender que eu tinha um professor na graduação que falava a história dos slides da arte, né? Então a gente vai ver projeção de slide de obra de arte e mostrar esses slides e vivermos esse fruir muito controlado dentro da sala de aula. E enquanto artista, que eles vivem, tanto que eles vivenciem essa percepção da performance, né, na própria pele, mas que também vão para esse espaço do ver esse professor que se expõe também porque é artista, né? Não é esse professor que se coloca de alguma maneira nesse risco também. Isso é muito gostoso. A gente tem uma pergunta aqui da Lê Bispo, que é mais ou menos por aí, né? Que se você acha que a performance é um modo de aproximar mais esse lugar esses lugares da educação e da arte. Fala que é interessante porque sabemos que às vezes a educação idealiza excessivamente o campo da arte. O que você acha disso? Que a gente tem realmente que a performance ela acaba aproximando esses campos da educação e da arte? E se você também acha que a educação, que é o que ela coloca até como afirmação, né? Que a educação idealiza em excesso assim, esse campo da arte. Sim, eu acho que aproxima, sim. Aproxima, e eu acho que é isso que ela falou. Por exemplo, dessa idealização que às vezes os livros fazem, né? E às vezes até mesmo a gente falando, eu me vejo às vezes falando, que quando eu estou falando, eu estou dando aula, eu me empolgo muito, e eu acho que às vezes a gente acaba mesmo criando algo meio que algo sublime, maravilhoso e tal, e que ao mesmo tempo parece que está distante deles. E quando a gente provoca, leva eles a criarem, nós fizemos, deixa eu terminar, né, de falar, levar eles a criar um objeto de arte, a criar algo, por exemplo, há uma aproximação deles com a arte. E, ao mesmo tempo, eles estão fazendo isso através da educação, né? A gente está ali numa sala de aula, a gente está numa sala de aula, a gente está estudando, a gente acabou de ler um texto, a gente acabou de ver algo ali, de conhecer um artista. E aí eu acho que quando a gente leva para a prática, de fato, a gente desconstrói mesmo essa ideia de algo, sabe? E aí nós montamos agora, no final desse ano, de 2019, nós montamos uma exposição.
E essa exposição, nós fizemos é uma turma bem grande, uma turma de quase 40 alunos. E a gente dividiu em etapas, né? Dividimos em grupos, e cada grupo ficou responsável por uma coisa. E a gente tratava de uma música do Arnaldo Antunes, que foi uma música que ele fez, que era um manifesto dele, na época da eleição. Ele fez uma música que era um manifesto. E a gente trabalhou essa música, e depois a gente foi produzir a exposição. E foi muito legal, porque eles começaram a trazer ideias, sabe? E a gente montou uma exposição com várias instalações, e até foi muito legal. Por exemplo, fica difícil para eu resumir agora o que é a exposição, mas no final da exposição a gente criou uns véus, e as pessoas passavam por esses véus, e esses véus eles tratavam de questões de problemáticas da sociedade, né, como a homofobia, o racismo. E nesses véus a gente colocou o carrapicho, que eu não sei se você sabe o que é uma plantinha que gruda na roupa. Então as pessoas elas passavam por esse véu e elas iam encostando e iam tocando no carrapicho. E essa ideia do carrapicho foram eles que trouxeram, sabe? E aí a ideia, aí no final a gente colocou um manequim que ficava atrás de um tecido e era só uma sombra. E tudo isso foram eles que foram trazendo. Então a gente foi montando, criando junto. E ficou linda, linda a exposição no final. E que foram eles que montaram, foram eles que trouxeram as ideias, sabe? A gente foi juntando. E como a gente tinha lido, debatido antes, a gente já tinha conversado antes sobre tudo, sobre o que a gente queria abordar, eles estavam muito por dentro, sabe? Então, eles estavam entendendo cada coisa que estava ali. Então, eu acho que é isso, é por aí, sabe? A gente não ficar totalmente preso nessa questão do livro, do conteúdo, porque a gente usa o livro, a gente lê também. Mas a gente não ficar preso só nisso. E quando eu acho que a gente traz para cá, para nós, para o material, a gente consegue visualizar melhor aquilo que a gente estava falando, que a gente estava debatendo, aquele conteúdo, aquele assunto, sabe? Eu acho que é por aí. Ah, que delícia! Nossa, são muitas coisas que mexem, né, da gente. Eu acho que de alguma maneira você respondeu até outra pergunta que a Bispo levanta, né, de como que você lida também com esse ensino mais tradicional, né? Você já fala isso, você também está lidando com os materiais de apoio, você também lida com essa narrativa, mas que a produtividade acaba sendo num campo muito mais autoral, né? É legal que a gente pensa muito na escola como esse espaço de reprodução de conhecimento, em que a gente só transmite informação, né? E às vezes uma série de discursos sobre a gente tem que sempre ter essa escola numa outra esfera de produção de conhecimento, né? A escola enquanto produtora de conhecimento, essas crianças, os estudantes, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, como produtores de conhecimento, e você apresenta muito isso a partir desse lugar de artista, né? O artista na escola, eu acho que, de alguma maneira, principalmente pelo seu relato, está muito nesse campo, né? De que ele propicia muito essa produção de conhecimento. Você não tem como ter construção de ensino de aprendizagem de arte sem que não seja a partir dessa vivência de fato, né? E isso, quando você convive com um artista educador, com um professor artista, isso de alguma maneira está mais meio que óbvio, né? Não tem como não existir esse tipo de vivência, né? Esse tipo de destrinchamento dessa experiência. Sim, e aí também eu levei, além da minha escola, né, eu vou em outras escolas. Eu criei um projeto que eu vou na escola, o professor me convida, ou eu vou e entro em contato com o professor e vou lá na escola dele e faço. E também é uma outra experiência que é assim, por exemplo, com os meus alunos, a gente tem todo um preparo antes. E eu vou e apresento, eles vão e apresentam. E aí, quando eu vou, por exemplo, que nem eu já fui em várias outras escolas e apresento,
e depois a gente faz a conversa, também é muito interessante, porque nem todos os alunos ali, às vezes, ainda nem tiveram contato com a performance. Às vezes, já aconteceu assim, de o professor me chamar, o professor me chamou para eu ir, porque ele está falando de performance. Então, ele está falando, então eu chego lá, apresento, depois a gente faz o bate-papo, e aí eles têm essa experiência, né? E a gente conversa, e surge, é impressionante, assim, como consegue tocar eles de uma outra forma. Eu fiz uma ação foi uma releitura que eu fiz do Pancake, da Márcia X. Eu tomava banho com leite condensado. Aí, imagina, eu fui para uma escola, essa minha amiga me chamou, uma professora, que é minha amiga, me chamou, e aí eu fui e apresentei. Aí eu me derramava o leite condensado, e depois eu disponibilizava para eles que eu não uso o confete, eu uso a bala, aquela bala confete, que é maiorzinha. E aí eles iam colando em mim os confetes. E isso foi para eles uma diversão, uma festa. E depois a gente fez o bate-papo, a conversa com eles. Aí teve um aluno que falou assim, eu achei que você tá um docinho. Aí todo mundo riu, se divertiu e tal. Depois veio um outro aluno e começou a falar de umas coisas, sabe, que ele tinha visto, que ele tinha percebido, sobre a questão das cores que eu usei, do confete, que ele levou para a questão do gênero, da sexualidade, que na verdade, é isso que eu estou falando. O nome da performance chama-se O X Não Tem Cor. E aí, nossa, foi incrível. Então, como que, né, ao mesmo tempo que acessa a brincadeira, o riso, tudo também traz, né, como que o olhar deles, né, vai se atravessando. É muito legal isso. Ai, que delícia. Deixa eu aproveitar também que a Maíra fez uma colocação acho que é super pertinente agora, que ela fala que, assim, a gente está conversando com você, né, e você fala de um lugar muito específico de Brasil, né? Você fala de um Brasil muito específico, que é o Brasil amazônico, né? Então, como que você, de alguma maneira, lida essa experiência ou essa narrativa que a gente tem de uma história da arte, que até o que chega na escola, muito grande, de uma narrativa muito eurocêntrica, né? Muito Europa, muitos Estados Unidos, e se chega ao Brasil, a gente chega ainda num Brasil muito Rio e São Paulo. Como que você fala dessa experiência, confronta isso dentro da própria experiência da produção cultural amazônica, tanto da produção urbana, né, que a gente tem muito grande, mas também dos povos tradicionais. Aí a gente está falando da produção ribeirinha, das produções indígenas, das produções quilombolas, tudo isso. Então, é muito porque, assim, a gente já teve, por exemplo, debates dentro da sala de aula, trazendo esse olhar ainda muito... esse olhar que a sociedade tem, né, do preconceito com o índio, né, com o negro. E aí aqui a gente tem, por exemplo, a cultura do mar abaixo. Então, como trabalhar isso? Como levar, por exemplo, né, fazer com que eles tenham um entendimento a respeito dessas produções que são feitas, tanto na questão... Eu falo do olhar preconceituoso que há, sabe? E aí, não sei se é essa a sua pergunta, mas o olhar preconceituoso que se tem a respeito dessas produções que nós temos aqui, por exemplo. Eu estou falando mesmo da questão do mar abaixo, da questão indígena, sabe? Então, eu levo para eles um debate, uma discussão em torno, e aí eu não estou falando só exclusivamente da performance, mas dessa produção que é feita, por exemplo, eu trabalho numa escola que é próxima de Mazagão Velho. Mazagão Velho é uma cidade super tradicional, tanto porque é uma cidade que
que são só de negros. É uma cidade que tem uma cidade histórica, onde lá tem as ruínas, e tem uma festa que é a festa de São Tiago, que é uma festa super tradicional, mas é uma festa católica, né? E essa comunidade onde eu moro, onde eu trabalho, é uma comunidade que a maioria é evangélica. É uma comunidade evangélica. E, assim, o preconceito que tinha, que ainda tem, né? Um preconceito com o próprio lugar, com essa própria festa. E aí, quando eu levei essa discussão para a sala de aula, e nós fizemos produções em cima disso, era incrível ver a maneira como era visto pelos próprios alunos, pelaquela comunidade ali, que é vizinha. Sabe? Um preconceito com o povo, com essa festividade, que é uma festividade que tem o que eu acho mais de 50 anos, é uma festividade tradicional, e esse preconceito que se tem. Então, por exemplo, a gente falar dentro da sala de aula sobre a questão indígena, sobre a questão do mar abaixo, isso tudo para eles era uma grande barreira. Primeiro por conta da questão evangélica, por eles serem, né, de uma... a comunidade inteira é evangélica, que é também uma das questões da performance lá, que a gente nunca teve problema. E a gente lida com o corpo, os alunos já fizeram vários trabalhos com o corpo, e a gente nunca teve problema com isso. Eu não sei se eu te respondi. Mas quando toca nas questões que são muito específicas da Amazônia, como você fala, quando você lida, por exemplo, com pancake, você não teve nenhum problema, mas quando você vai falar do mar abaixo, esse problema tem, né? Então, de alguma maneira, você está ali nesse dilema ainda muito grande das próprias culturas, né? É um super desafio, né? Mas dentro do campo da performance a gente tem esses caminhos, né? Porque está dentro de um espaço de ação e de tudo isso. Mas vamos falar um pouco. A gente tem outras perguntas já vindo aqui. Vou segurar um pouquinho mais para o final, para que a gente fale também um pouco da sua relação com os festivais, né? A gente, por exemplo, se conheceu dentro do Festival de Performance, Foi. lá no FAC de Juiz de Fora, mas que você fale um pouco dessa sua relação com os festivais de performance, né? Como que esse artista que está trabalhando na cidade, está trabalhando na rua, está trabalhando nesse ambiente da escola, começa também a ir para outros lugares, né? Dentro desse Viajar é Preciso, que foi falado tanto com o Rodrigo quanto com o Fernando. E depois que você acaba participando da organização de eventos e de mostras e de festivais até de performance em Macapá, assim. Você falar um pouco desse desdobramento disso também para o âmbito dos festivais e dos encontros. E como que isso, além da escola, que já deu para perceber muito como a escola ela tem um papel predominante na sua produção poética também, né? Como que essa existência escolar ela faz o trabalho, mas que também como que os festivais também afetaram a sua produção enquanto artista. Então, eu acho que a minha produção é totalmente atravessada pela educação, totalmente, assim. É muito atravessada. Mas, então, os festivais, eu fui para o FAC, né, que foi onde a gente se conheceu, e o Corpus Urbis, ele surgiu a partir do FAC. Eu fui para o FAC, eu fui no segundo, eu acho que foi o segundo FAC que eu fui, foi eu e a Cris. E aí a gente apresentamos um trabalho juntos. E aí depois eu fui para o terceiro FAC. E nesse terceiro FAC lá a gente ficou conversando muito, né? A gente já tinha falado no outro FAC que a gente foi, até a Priscila deu a ideia de fazer vamos levar o FAC para Macapá,
que ela tinha uma ideia de fazer o FAC itinerante, né? E aí, mas aí a gente acabou que veio para cá e não fez, não fizemos algumas parcerias, mas acabou que não surgiu nada. E aí, quando eu fui no terceiro FAC, que foi incrível, foi para mim, assim, esse contato com o festival, porque eu fazia, até então, eu fazia performance aqui só, né, na rua, que nem eu falei, né, mas ir para um outro lugar, então eu fui para esse FAC muito nervoso, preocupado com o que ia acontecer, como é que ia ser, estar no meio de só artistas, né, falei, meu Deus, como é que vai ser? Ficava pensando na minha ação que eu ia fazer. E aí foi incrível. Aquele FAC foi lindo, foi incrível. E esse contato com os artistas. E aí, assim, quando eu comecei a fazer performance aqui, eu comecei a pesquisar, né, muito sobre performance, fui para o Facebook, e eu comecei a mandar convite para um monte de artista da performance que eu fui encontrando. E o Rodrigo Munhoz, por exemplo, era um. Você foi um. Então eu mandei convite, aceitou, virou meu amigo no Facebook. E aí eu curtia tudo e acompanhava vocês, tudo que vocês faziam. E aí o Rodrigo Munhoz foi um, e assim, o Rodrigo, a gente começou a conversar, porque ele via as performances que eu fazia, então ele ia lá e conversava e comentava. E aí, no outro FAC que eu tinha ido, no segundo FAC que eu fui, eu conheci o Fernando. Não conheci, eu vi o trabalho, ele apresentando e ele logo foi embora. Mas eu fiquei encantado pelo trabalho dele. E quando eu cheguei em Macapá, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Fernando. Aí pronto, aí a gente virou amigo, ficou conversando e trocando. E aí quando eu fui para esse FAC, que foi o terceiro, eu sabia que o Rodrigo ia estar lá, você, o Fernando, que eu já tinha um contato, que eu já conversava, sabe? Então foi incrível, assim. E aí eu encontrei com o Fernando, a gente foi junto, a gente se encontrou em Belo Horizonte e fomos juntos para Juiz de Fora. E aí chegamos lá, foi incrível, conversamos muito, conheci os artistas e todo mundo falou para mim, todos vocês falaram para mim, Naldo, faz que a gente vai. Então eu vim de lá com essa palavra, com essa frase, sabe? Faz que a gente vai. Então quando eu cheguei aqui, eu escrevi o projetinho, eu e a Rafa sempre me ajudando, escrevi o projeto e fui na Secretaria de Cultura e pedi apoio. Falei com o secretário, ele disse, olha, eu te dou alimentação e hospedagem. Falei, então tá, beleza, é isso que eu quero. E aí eu fui e mandei mensagem para vocês, porque esse primeiro, o Corpus Urbis, o primeiro a gente fez com convite, né? A gente convidou os artistas e vocês vieram. E aí eu convidei o Corpus, e todo mundo falou, a gente vai. E aí eu fiquei no pé desse secretário para conseguir essa hospedagem e alimentação. Fiquei no pé dele. Quando foi um dia, isso do foi nada, 2015, assim... né? Só para a gente lembrar, foi 2015, né? 2015. E aí eu lembro que teve um dia que me ligaram, eu olhei um número de São Paulo, eu acho que não era Brasília, né? Era a Bia. Falei, alô, Naldo, aqui é a Bia Medeiros. Tô te ligando só para te confirmar e te dizer que eu vou. E aí, foi incrível. Falei, gente, meu Deus, vai acontecer. Era um sonho, assim. E foi lindo, foi muito legal aquele Corpus Urbis. E assim, a gente, assim, sem experiências, né? Mesmo a gente foi, mas deu tudo certo. Foi lindo, você veio, foi maravilhoso. E depois fizemos o segundo Corpus Urbis, aí o segundo já foi mesmo eu e a Cris, nós que custeamos tudo. Aí a gente já fez já uma chamada, a gente já abriu, né, uma convocatória, convidando as pessoas para virem, abriu uma convocatória, e tivemos alguns convidados, que foi o Thales. Eu não conhecia o Thales, mas eu gostava muito do trabalho dele. Também fui lá na cara de pau. Cheguei lá e falei, Thales, olha, eu sou o Naldo, sou de Macapá e eu queria te convidar. Só que assim, a gente não dá passagem, a gente dá hospedagem e alimentação. E foi assim, E aí ele topou na hora, ele veio, eu acho que quando eu falei com ele, ele nem estava no Brasil. E ele veio e foi muito legal, vieram muito mais artistas. Foi incrível, foi incrível. A realização do Corpus Urbis aqui era um sonho, porque assim, a gente
via, né, os eventos fora, e assim, pra gente parecia algo tão distante, parece que era distante, sabe? Quando a gente viu, eu falo de mim, né? Quando eu vi vocês aqui, nossa, era a realização, assim, de um sonho, e ver as performances acontecendo na rua, nossa, foi incrível. E aí teve o terceiro a gente teve alguns problemas com datas e tudo, e no período que aconteceu, eu estava bem cheio de projetos lá na escola, a gente estava numa semana de projeto, então eu quase não participei mais do terceiro, e aí foi quando eu decidi sair, até por conta mesmo desse meu tempo que eu já não tinha mais, por conta das coisas da escola. Mas aí a Cris continuou, e aí fez a quarta edição, que foi, aí ela escreveu para o Rumos, que foi aprovado, que foi, assim, incrível também, porque o nosso maior sonho, assim, era poder dar um apoio para os artistas, né? Porque os artistas vinham, você sabe, a passagem para Macapá é muito caro, e os artistas vinham, gastavam, a gente tentava dar a hospedagem, a alimentação, a gente tentava fazer de tudo para dar um conforto legal para os artistas, mas a gente sabe que se a gente queria muito, a gente gostaria muito de fazer. E ela conseguiu fazer isso no quarto Corpus Urbis, que foi aprovado pelo Rumos. Então, foi uma realização minha também, apesar de eu não estar mais lá, apesar de eu não fazer mais parte do projeto, mas foi incrível. E foi assim, foi meio que a gente foi mesmo fazendo, sabe? A gente meteu a cara e não, vamos fazer, e fizemos. Ai, que delícia, né? No fim das contas, a gente vai pegar uma história dos festivais no Brasil e é muito assim, né? Lembrando, né, no segundo a Maíra foi, né, para Macapá, né? Foi, Maíra veio. E o legal também, depois que você conseguiu esse apoio esse apoio do Itaú, né, esse patrocínio nessa edição, foi que depois saiu uma publicação, né? E o livro, ele acaba fazendo uma memória de todas as edições, né? O que se tem hoje Sim, agora ele reúne, né? tem uma de todos isso. E isso é muito bacana quando a gente ainda fica nessa disputa, né? De que a gente tem que contar essas histórias, a gente tem que documentar isso tudo de alguma maneira, porque a gente tem que afirmar esse marco. E esse marco que é muito esse fruto dessa pulverização desses festivais no Brasil todo, né? E isso tudo. Mas agora você também está envolvido com outro processo de festival, né? Acabou que você se afastou da Naná, mas que agora você está criando outro festival, não conseguiu largar um pouco o processo, né? Que é o Misura. E fala um pouco do Misura. Tá travando um pouquinho o seu, eu não ouvi direito, mas... Tá. Eu acho também que percebi que travou. Você está me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá, então. Eu falando que agora você, mesmo assim, você voltou a organizar festivais, né? Demorou, se afastou um pouco por questões de trabalho, mas acaba que não dá muito conta e a gente volta, né? E queria que você falasse um pouco desse projeto do Misura, que também agora está se reinventando dentro desse processo de quarentena. Tá. Fala um pouco pra gente desse processo e de como que vocês estão pensando. Só uma coisa que eu não queria esquecer de falar, que a gente já até passou, que é da escola, mas só porque eu lembrei agora, e eu queria muito colocar isso, que a gente também chegou a levar artistas na escola. O Rodrigo Munhoz visitou a nossa escola, foi lá, fez uma atividade com os alunos, e além dele, outros foram, a Cris foi, ela fez oficina, várias outras pessoas também a gente tem levado na escola. Então, aproximar o aluno do próprio artista, né? Porque eles tiveram um aluno com uma aproximação com o Rodrigo Munhoz, que visitou a nossa escola. Só isso que eu queria colocar, para não passar esse momento, que foi um momento muito incrível, assim. Então, pois né? Essa coisa de organizar... eu estava sentindo muita falta de ter, sabe? De ter algo para fazer, de ter essa troca. E aí eu percebi que também a galera daqui estava bem, assim, distante, assim, eu quase não estava vendo produções. E aí eu bolei essa ideia, né, de fazer um evento. Chamei alguns amigos e a gente conversou tudo. Falou, vamos lá, vamos fazer. E aí surgiu o Misura,
E aí, assim, lançamos a convocatória, tudinho, escrevemos o projetinho, abrimos, inclusive, uma vaquinha, que seria para acontecer agora em agosto. E aí aconteceu tudo isso, né? Aconteceu tudo isso. A gente, praticamente, nesse processo, a gente nem divulgou a vaquinha, mas continuamos com a convocatória aberta, tudo. E, assim, foi uma grande surpresa. Assim, não foi uma grande surpresa, mas que eu já esperava, assim, mas eu fiquei muito feliz por o número de inscrições que tivemos. De todo o Brasil, muita gente, e daqui mesmo, sabe? Pessoas daqui, assim, que eu nem conheço. Que eu nem conheço o trabalho, e que está pensando e que está fazendo alguma coisa, sabe? Eu fiquei, assim, muito feliz com todas as inscrições, como que foi bem aceito por todo mundo, assim. E aí, agora, a gente está repensando como é que a gente vai fazer. Temos os selecionados, divulgamos tudo, mas estamos agora na espera de que as coisas se resolvam para a gente realizar o Misura, que a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser, né? Mas estamos planejando e pensando coisas de como fazê-lo. E ele vai acontecer no momento certo, no momento que dê para todo mundo. E aí, durante esse tempo, né, a gente pensou, então vamos fazer o Misura em rede, vamos fazer um evento online. E aí a gente lançou o Misura em Rede, que inclusive está aberto, nós abrimos dia 15 e vai até o dia 30 agora. Que é para vídeo performance, foto performance e lives também de performance. Então está aberto, vai até o dia 30 agora de maio, 30 de maio, e o evento acontece em junho, primeira ou segunda semana de junho. O evento acontece. E assim, eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz porque, primeiro, que eu conectei todo mundo, assim, eu estou em contato com quase todos os artistas daqui de Macapá, e a gente está trocando, a gente tem conversado. Eles super vestiram a camisa do Misura, sabe? Temos o coletivo Vertê, que está apoiando a gente. O grupo Tatamirô, que é o grupo de poesia, que eu hoje faço parte desse grupo, que é um grupo incrível, assim, eu amo todos eles, porque não consigo nem explicar o que é esse grupo, porque é um grupo de poesia, mas é um grupo que é totalmente atravessado por tudo, sabe? Então, e as pessoas estão lá, mas elas têm os seus trabalhos independentes. Então, quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, está todo mundo comigo, todo mundo apoia, todo mundo junto, foram um dos grandes incentivadores do Misura. Então, eu estou muito feliz assim, com esse momento, apesar de estarmos passando por uma situação bem difícil, mas eu estou muito feliz com essas ideias, com esses projetos, sabe, que estão aí, e que eu tenho certeza que no momento certo a gente vai conseguir fazer. E vamos fazer o Misura em Rede agora, que vai ser bem legal também. Ah, delícia. Olha, a gente já está quase chegando no nosso tempo, né? A gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos ainda. A gente aproveita para responder perguntas. Então, se alguém quiser perguntar agora, coloque agora. A Maíra já pediu uma, né? Para que você comentar um pouco como você, se você conseguir circular, além do FAC, e outros festivais você circulou, como é que se deu essa circulação, e sua produção para além do... Você fez também uma residência com o Basbal, né? Aquele intervalo escola também, que de alguma maneira está nesse lugar entre a residência e o festival, entre a produção de performance e a produção de educação. Falar um pouco também da experiência dos outros festivais que você participou. Então, eu participei do Corpo Política, da Bia, em Brasília, né? Que foi uma residência incrível que você estava. E depois eu participei dessa residência em São Paulo, que foi, assim, uma baita aprendizagem. Foi muito legal. Foi um mês de residência e era com pessoas que pensavam coisas muito diferentes, assim, que atuavam em outras áreas, sabe? Por exemplo, a gente tinha curador lá. A gente tinha um curador, uma pessoa incrível, assim, e assim, a gente debateu muita coisa nessa residência. Lemos muita coisa
e fizemos performance. Foi muito legal essa residência, foi uma aprendizagem para mim. Infelizmente, eu não lembro agora qual era o nome do evento. Escola... No intervalo escola? Intervalo escola, isso. Foi um intervalo escola, que era feito idealizado pela Tainá. E foi muito legal essa residência. Depois eu participei, agora, né, o ano passado eu fui pro Gira. Eu não participei de muitos festivais. Não foram tantos, assim. Eu acho que são esses. Acho que foram esses. E a produção do Corpus Urbis, né? Então vamos falar um pouco mais dessa participação dos festivais, né? Porque eles têm realidades muito diferentes, né? Por exemplo, o Performance Corpo Política, que a gente vai fazer na zona rural, no Cerrado, que tem um ambiente completamente diferente desse diálogo com a Amazônia. E falar um pouco desse e do Gira também, né? A semana que vem a gente vai até conversar com a Diógenes sobre o Gira, que tem outra característica, é outra dinâmica de festival. Mas que você falasse um pouco também dessas experiências. A gente ainda vai conversar com a Bia também ao longo dessa temporada. Mas você falar um pouco também dessas experiências e desse contraste entre não sei, entre esse espaço amazônico, né, de onde você vem com o Cerrado, com essa dinâmica mais urbana de São Paulo, né, e do Rio, né, quando você fez o Gira. Então, por exemplo, quando eu fui pro Performance Política, eu fiquei muito preocupado com o trabalho que eu ia desenvolver lá. Eu fiquei muito preocupado. E assim, foi incrível quando eu decidi o que eu ia fazer. Foi quando eu saí um dia lá e a gente foi para uma cachoeira. Eu fui com a Taxinha e algumas pessoas. E assim, antes desse dia, eu fiquei andando e pensando e me colocando ali naquele lugar, tentando entender aquele espaço, porque é uma vegetação totalmente diferente da nossa aqui, de Macapá, né, do norte, né, da Amazônia. O cerrado fechado, aquela mata verde fechada. Lá era outra coisa. E aí, quando eu fui para essa cachoeira, nesse banho, que a gente estava dentro do banho, ali tomando banho na cachoeira, ali eu percebi, eu entendi o que era que eu tinha que fazer, o meu trabalho, exatamente por conta desse contraste. Eu estava indo daqui de um lugar que é rio para todos os lados, que é muita água, e eu estava assim, lá naquele terreno em que a gente via tudo seco, né? Tudo seco. E as árvores, né? Com carvão, né? Que tinham passado pelo fogo. E aí eu fiz a primeira ação, que era uma que eu já tinha, que eu queimei os meus pelos, e me passei o carvão das árvores no meu corpo. E a outra que foi o banho. Eu acho que ali não tinha como eu não fazer, eu não levar essa relação, né, da Amazônia com aquele lugar. Não dava para eu, tipo, tomar um banho com água ali, sabe? Então era um banho seco, e eu fiz aquele banho seco com aqueles materiais do Cerrado que eu fui recolhendo. Na verdade, todo mundo recolheu, né? Todas as pessoas saíam, quando elas voltavam, elas traziam material para mim. E eu tenho, inclusive eu tenho aqui, não está aqui próximo, eu tenho um objeto que eu acho que foi o Rômulo que trouxe para mim, para usar na ação. Então, o trabalho ele surgiu exatamente desse contraste ali, daquele lugar com o lugar que eu vivo, o lugar que eu moro. Né? Então, é por isso que eu acho que por isso que eu comecei a adotar esse nome, Nalvegar, justamente por conta dessa coisa do rio, da água, essa minha ligação muito forte que eu tenho com o rio. Eu fiz uma viagem no ano passado e eu fiquei em Minas ali, conheci várias cidades e fiz a viagem de Belo Horizonte para Vitória, no trem. E assim, quando eu estava chegando assim, no final da viagem, eu já estava agoniado de ver tanta serra e não ver rio.
e a minha falta de rio. Então, eu acho que a gente aqui, pelo menos eu sou muito rio, sabe? Parece que eu chego no rio, parece que eu me encontro, parece que é o rio ali. Então, foi muito forte isso, sabe? Perceber e ver essa outra realidade, da questão da própria vegetação mesmo do lugar. O Gira já foi um trabalho que foi bem louco para mim, assim, meio que me assustou, assim, porque ver o Rio de Janeiro e fazer um trabalho que tem tudo. O trabalho que eu fiz era um trabalho por isso que eu levei esse trabalho para lá, que era um trabalho que tinha tudo a ver com o Rio, por conta, um trabalho que eu faço a partir do texto da Marielle, e assim também e a própria o trabalho em si eu achei que foi muito bem resolvido naquele lugar, tinha tudo a ver com aquele lugar. E também essa coisa da própria organização deles, sabem? Eles vinham e levavam a gente, convidavam a gente, e a gente ia caminhando para os lugares para ver as outras performances, sabe? E perceber como que eles realizaram um evento, que foi um evento gigante, tinha muito artista, tinha gente de fora do país, e assim, na raça também. Né? Muito na raça. E eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, olha. E aí eles ficavam lá, eu lembro que teve uma performance que eles tiveram que interromper porque eles precisavam pegar o metrô, que não ia ter mais como eles voltarem para casa. Então, você perceber essas realidades e perceber como que a gente aqui, a gente rala, a gente passa umas dificuldades para fazer um evento, mas como que a galera lá também está passando, né? E assim, parece que a gente imagina, é Rio, é uma outra história, apesar de a gente conhecer a realidade, né? Da cultura, dos artistas nesse país. Mas foi uma experiência muito interessante também. Qual é o outro? Então, eu tenho uma última pergunta que a gente tem dois. Peraí, só uma última perguntinha da Maíra, assim, que aí eu vou te dar 1 minuto para responder, que é o que a gente vai ter, que é se, por exemplo, por exemplo, essa dificuldade também de viajar para festivais, né? Acho que é muito também por conta do alto custo, né? De você não ter estrada para Macapá, ou você sai de barco, ou você sai de avião, tem esse tipo de questões que encarecem muito, que tem isso de impossibilitar muito esse deslocamento, né? Aí a Maíra pergunta, também não é por isso que de alguma maneira você tem bastante esse impulso de organizar os festivais também? Tava travando, Rafa, Desculpa. não ouvi direito. Por exemplo, então vou correr. A Maíra levanta a pergunta que se a dificuldade de deslocamento de Macapá para o resto do país, assim, né, o alto custo, a dificuldade de locomoção, se isso também, de alguma maneira, também é um motivador para vocês organizarem os eventos em Macapá. Porque para a gente é bem mais difícil aqui. Por exemplo, várias vezes eu quis ir para o Festival Apartamento, mas não dava para eu ir. Porque, primeiro, era um absurdo de caro a passagem, e assim, em cima da hora também. Então, a gente tem que se programar aqui para viajar, tem que se organizar, porque... e assim, o Festival de Apartamento era uma madrugada, né? Então, eu acredito que é assim, sabe? Por essa necessidade, essa ausência de que nem agora. Eu estava me sentindo muito só, assim, em querendo trocar com as pessoas, em querendo trocar e conversar e falar, sabe? Então eu falei, vamos fazer. Aí eu consegui reunir a maioria da galera daqui da performance, a gente fez um grupo no WhatsApp, a gente se organizou, nós fizemos 2 reuniões, então eles estão me ajudando muito no Misura, de todas as formas. Então eles vieram e a gente conversamos e trocamos e vamos fazer. Não, a gente precisa fazer porque eles também sentem